Então, muito boa tarde a todos e muito obrigado pela presença. Como já podem ver, a nossa convidada de hoje é uma artista, já retirou o micro do seu poiso e já o pôs na sua mão, portanto, daqui a pouco já está a pé e a dançar e vocês todos com ela. Começo por dar as boas-vindas a todas as pessoas que nos dão o gosto de assistir e participar nesta tertúlia. Esta é a 8ª sessão de um ciclo de 12 conversas sobre o Porto e o mundo à volta do Porto, organizadas pelo Jornal de Notícias, em colaboração com a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que eu aqui represento, com o patrocínio da Irmandade dos Clérigos e com a simpática, muito simpática e calorosa recepção, acolhimento por parte do Café Velasquez. E ficam, portanto, todos os agradecimentos devidos registados. O agradecimento maior vai para a Capicua, que eu vou tratar por tu porque a conheço há muitos anos e ela também a mim, e que é, digamos, a persona artística da Ana Matos Fernandes, natural do Porto, portuense, socióloga de formação, fez o curso de Sociologia no ISCTE e depois o doutoramento em Barcelona. E a primeira coisa que eu te ia pedir era essa apresentação sumária da tua pessoa e do teu percurso. Olá, então, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Acho que é a primeira vez que estou numa conversa assim num café que tenha microfones. Normalmente a conversa de café não envolve microfones nem câmaras, mas acho que é um bom upgrade. E o Porto tem uma grande tradição de cafés e, portanto, acho que isto celebra também essa tradição. E também faz sentido porque o Jornal de Notícias também é um jornal que anda pelas mesas dos cafés. Portanto acho que estamos todos em casa. O meu percurso, eu de facto estudei Sociologia no ISCTE, depois acabei por continuar a minha formação académica em Barcelona, na área dos estudos territoriais, do planeamento do território, estudos urbanos, no departamento de Geografia, mas paralelamente ao meu percurso académico já fazia música como um hobby. E a verdade é que naqueles anos da Troika, o meu percurso académico foi esmorecendo, no sentido de que havia poucas oportunidades de trabalho e, ao mesmo tempo, a minha carreira musical, que ainda não era uma carreira, foi-me dando várias oportunidades e, portanto, não tendo sido uma ambição minha passar a viver da música, foi o que acabou por acontecer um bocado inesperadamente. E aquilo que era uma vida dupla, digamos, transformou-se numa vida dedicada à música, mas eu costumo dizer que não só à música, sobretudo à minha escrita, porque além dos discos e dos concertos, também dedico muito tempo a outras coisas, como as crónicas no Jornal de Notícias, ou cursos de escrita, projetos comunitários ligados à palavra, literatura infantil, também tenho um projeto de música para crianças. Ando sempre ali no território da palavra e da música em diversos desdobramentos e de facto a minha carreira académica acabou por ficar pelo caminho e desde há mais de uma década é o meu trabalho artístico que me ocupa a agenda de forma integral, digamos assim. Mas a minha curiosidade é saber se há alguma ligação entre essas duas vocações, a vocação académica, portanto a opção por estudar e formar-te numa área que tipicamente tem a ver com a forma como as sociedades se organizam e os homens e as mulheres vivem em conjunto, de um lado, e a outra vocação que eu diria ser uma vocação cultural, porque ela é pelo menos tão poética quanto musical em sentido estrito. Há alguma ligação entre essas duas vocações? Eu acho que há uma ligação, mas se calhar já é anterior à minha profissão, no sentido em que eu, aliás, até digo isso numa música, que eu sempre fui mais Mafalda do que Susaninha, sempre fui muito perguntadeira, muito crítica, sempre gostei muito
de ficar a ouvir os adultos falar de política. Durante a adolescência dediquei-me ao associativismo e também à militância num partido de esquerda que entretanto desapareceu porque se fundiu no Bloco de Esquerda. Acabei por escolher Sociologia porque estava entre a Sociologia e a Ciência Política. E o meu pai lá me convenceu que Sociologia talvez fosse um bocadinho mais abrangente, e eu depois pudesse escolher a Sociologia Política ou outros interesses dentro da Sociologia, e eu acabei por escolher a Sociologia Urbana, as questões do território. E antes disso, antes de ir para a faculdade, também já me tinha interessado pela cultura hip-hop, primeiro pelo grafite e depois pelo rap, dentro deste mesmo espírito com que fui para a Sociologia, que é um espírito de reflexão acerca do mundo, de tentar desconstruir as razões por trás daquilo que parece naturalizado, de tentar aprofundar o pensamento e o espírito crítico acerca das questões políticas e sociais. Também me interessava muito o feminismo e as questões de género, e todos esses interesses, uns mais políticos, outros mais reflexivos e filosóficos, outros mais artísticos, acho que estão todos de certa forma interligados e, portanto, muitas vezes me perguntam qual é que é o impacto da minha formação no meu trabalho, mas eu acho que a coisa é muito, muito anterior, ou seja, a minha formação em Ciências Sociais acabou por, de certa forma, aguçar um interesse e uma forma de olhar para o mundo com voracidade e curiosidade que eu já tinha anteriormente. E que foi a mesma que me fez interessar pelo hip-hop, ou pelo associativismo, ou pela política. Agora, acho que de facto a sociologia nos permite trabalhar, por um lado, esse tal espírito crítico e essa capacidade reflexiva de não nos contentarmos com as explicações simplistas e com as generalizações e irmos mais à raiz dos problemas. E, de certa forma, procurar na história, na economia, na cultura, na demografia, nas grandes linhas, né, que vão compondo as dinâmicas sociais, as explicações sempre complexas para aquilo que nós já damos como adquirido ou como naturalizado. E eu acho que isso é muito útil para uma pessoa que depois faz trabalho artístico ou que tem um trabalho artístico ligado às questões sociais, porque há uma tendência às vezes para, nomeadamente no rap, fazer um discurso assim um bocadinho mais, com mais impacto, que é uma coisa é preta, outra é branca, uma é boa, outra é má, uma coisa assim mais esquemática e dicotómica, com mais impacto discursivo. Mas a mim interessava-me também ter uma escrita mais aprofundada, mais interessante, se calhar com menos impacto, porque lá está, é como os sociólogos a falar na televisão, nunca há tempo para as notas de rodapé todas, não é? E tem que esquematizar uma resposta muito rápida, uma resposta muito complexa muito rapidamente, mas a mim permitiu-me também, acho que, abordar as questões que me interessam, as tais questões sociais, políticas, culturais e de género, de uma forma mais profunda e mais poliédrica, e se calhar isso também depois teve um impacto naquilo que é o meu trabalho artístico, que se calhar perdeu algum impacto discursivo, mas ganhou outras profundidades. E porquê, dentro das várias linguagens musicais, não sei se diz assim, disponíveis, essa opção pelo rap? Eu acho que me interessei pelo rap. Primeiro interessei-me pela cultura hip-hop a partir do grafite e depois interessei-me pela sua vertente musical, que é o rap, por um sentido de identificação, porque eu cresci a ouvir a música que os meus pais ouviam, que eram os cantautores de Abril, o Zé Mário, o Zeca, o Sérgio Godinho, o Fausto. E, portanto, para mim a música e a palavra sempre vieram juntas, e a palavra, mais do que ser um objeto estético apenas, era um veículo de discurso. Uma ferramenta para a mudança das mentalidades e para um veículo de mensagem. E eu encontrei a mesma lógica no rap nos anos 90, numa altura em que a música portuguesa não estava muito interessada nem em cantar em português, nem em falar sobre a realidade da vida portuguesa, do cotidiano, das escolas, da rua, da sociedade, e o rap fazia esse papel de documentar os cotidianos, sobretudo da minha geração, que era adolescente na altura, e que percebi que não só tinha ali um sentido de identificação com essa música, que era uma referência para mim desde a infância, porque a palavra tinha um protagonismo grande e também servia de veículo de mensagem e de megafone para as causas,
e ferramenta para a mudança do mundo, como também senti que que o hip-hop tinha um espírito muito democrático, sendo uma cultura muito baseada no espírito do it yourself, né? Aliás, como o punk, em que qualquer miúdo podia aspirar a ser músico, mesmo não tendo voz para cantar, que era o meu caso, nem sabendo tocar instrumentos, que era o meu caso, mas que, pelo meu amor à escrita, tinha ali um potencial de evolução e de autossuperação que me estimulou muito, também tendo como referência as bandas do Porto, na altura, umas Mind the Gap e os Dilemas, sobretudo, que me mostraram que era possível fazer música com a minha linguagem cotidiana, com as referências locais, com os temas que preocupavam os adolescentes dos anos 90, com um espírito também muito lá está, democrático, mas ao mesmo tempo, de certa forma, contracultural, num tempo em que nós precisávamos estar juntos para desenvolver e aprofundar o interesse, numa lógica de tribo, não é? Antes da internet, que também, de certa forma, me interessou por uma questão mais identitária, de eu me definir a partir de um interesse cultural e de uma comunhão cultural com aquela tribo, e não pelos rótulos que a sociedade tenta impor a toda a gente, não é? Demográficos ou outros. Então eu decidi ser do hip-hop de uma forma muito autodeterminada e desenvolver a minha escrita e a possibilidade de fazer música a partir do rap, também porque achei que o rap era uma linguagem que tinha uma sofisticação métrica e lírica que era desafiante para uma pessoa como eu, que gostava de escrever desde a infância, muito nesse espírito lúdico dos jogos de palavras, das rimas, das aliterações. E, portanto, eu encontrei ali uma forma de desenvolver a minha vocação para a escrita e, ao mesmo tempo, de poder fazer música, que é uma coisa que de certa forma, foi inesperada. E pode dizer-se que o teu rap também é filho do Zé Mário Branco e da ideia de que a cantiga é uma arma? Sim, sim. Às vezes gosto de metáforas menos belicistas, mas sim, sem dúvida. Não que eu não faça canções que são sobre outros temas, que não só os temas mais políticos e sociais, também tem canções mais confessionais, mais emocionais, aliás, como essa geração também dos cantautores de Abril, mas de facto, se calhar também por esse sentido de identificação com a música da infância, que eram as canções de protesto, digamos assim, mas também com o sentido de identificação com os rappers dos anos 90, eu acho que essa ideia de que a música pode servir de ferramenta e megafone, como eu dizia há bocado, fez-me logo sentido, não de uma forma consciente até, mas de uma forma muito intuitiva, porque essa era a minha referência fundadora, de certa forma. E, de facto, ao longo do meu percurso, esse é um traço bastante proeminente, digamos assim, se analisarmos a minha discografia, apesar de eu também utilizar a música e a escrita como uma forma de digerir as dores da existência ou de sublimar as dores da existência, digamos. Há de facto uma grande presença daquilo que são as minhas preocupações sociais, as minhas causas, aquilo que eu acho que é mais urgente debater do ponto de vista comunitário, e também porque acho que fui substituindo o meu interesse pelo ativismo, pelo associativismo, pela militância política e até pelas ciências sociais, o meu trabalho artístico, e esse trabalho artístico também foi ocupando esse espaço de participação, e encontrei nele também a forma de ter impacto, se calhar mais individual e menos coletivo, ou menos, de certa forma, institucional, né? mas ainda assim um impacto que eu consigo, de certa forma, medir de uma forma mais direita, porque tenho um contato com a plateia, não é? E consigo perceber que as minhas palavras, de certa forma, mobilizam aquelas pessoas ou que as inspiram, de certa forma, e que isso pode servir um conjunto de bons contágios, não é? Em temáticas que são, para mim, urgentes de disseminar ou de defender. Entre essas temáticas que para ti são urgentes de defender e de demonstrar, conta-se certamente em lugar de muito destaque a igualdade de género. Li ou ouvi, não sei onde, nem sei quando,
que tu dizias que a revolução ou é feminista ou não é, e essa defesa da igualdade de género é bastante interessante de um ponto de vista mais sociológico, feita no quadro da cultura hip-hop, sobre a qual muito se pode dizer, de uma maneira bastante crítica, mas sem aldrabar, a propósito da perpetuação de formas patriarcais de organização e de domínio e formas até quase misóginas, muito prevalecentes em vários aspectos da cultura hip-hop e em várias das cantigas e dos cantores fundamentais do rap. Sim, estou a exagerar. Isso é verdade. Isso é tudo verdade, apesar de eu achar que não é exclusivo do hip-hop e que há muitos outros estilos de música em que isso é óbvio e ainda assim não é tão digno de nota, digamos assim, no mainstream. E se calhar porque o hip-hop de facto tem um estilo mais in your face e também performatiza ou performa, ou não sei qual é a palavra, o neologismo, o anglicismo, mas alimenta a performance de uma masculinidade muito competitiva e muito que às vezes, e sendo um boys club ainda acentua, ainda parece que reifica essa ideia que é verdadeira, de que sendo um boys club é também um ambiente bastante machista e até que cultiva uma certa misoginia estética nos videoclipes e pelo menos uma objetificação da mulher, mas ao mesmo tempo há uma dimensão do hip-hop que é muito interessante politicamente, que é a sua história como ferramenta de determinação da comunidade negra americana e da comunidade negra no mundo inteiro, que não sendo o meu lugar de fala, é uma inspiração no sentido em que eu acho que fiz o exercício de seguir o mesmo exemplo de autodeterminação e de quase de cultivar uma certa altivez também muito típica dos rappers e de insubmissão e de pegar um microfone para cumprir não só a minha visão artística, mas também uma agenda pessoal, política e cultural. E assumi esse exemplo da comunidade negra como uma forma de praticar também a minha ambição artística desde o ponto de vista de uma mulher feminista que, apesar de ser branca e de vir de um contexto privilegiado, encontrou no rap a mesma ferramenta ou a mesma possibilidade de autoafirmação e de subversão daquilo que é o discurso dominante, no sentido em que essa foi sempre um bocado uma das grandes forças mobilizadoras da cultura hip-hop, não a única, mas nessa possibilidade de quase que roubar o microfone e impor uma presença pública que não foi propriamente solicitada, de uma forma orgulhosa e altiva, e sem pedir licença a ninguém, dizer o que tenho a dizer, eu acho que é um exemplo que vem da cultura hip-hop e da comunidade negra em particular e que eu apropriei do ponto de vista de uma mulher feminista que tem uma música que é assumidamente também ela feminista e nesse sentido subversiva, não só do ponto de vista da nossa cultura patriarcal, mas também dentro da própria cultura hip-hop, por ser contracorrente daquilo que é, pronto, a misoginia vigente. E acho que eu acho que no meu primeiro disco isso ficou muito claro quando eu lancei a primeira música se chamava Maria Capaz, em que eu definia MC, não é mestre de cerimónias, é Maria Capaz, nesse sentido, não preciso de me masculinizar para ser uma MC, eu preciso de ter autodeterminação, preciso de ser aguerrida e, de certa forma, isso eu a ressignificar o próprio termo, adaptando à minha experiência e à minha visão daquilo que pode ser o rap e uma rapper feminista, né? E ao longo do meu trabalho acho que isso também foi ficando muito óbvio, não só naquilo que é a minha música, mas também nas minhas conversas, nas minhas entrevistas, em que as questões de género são omnipresentes, não é? No sentido em que acabam por ser ou o tema de canção em todos os meus discos, ou o tema de entrevistas, precisamente por esse exotismo que é associado ao facto de ter de uma mulher dentro do rap ter uma agenda feminista. Mas eu acho que, para ser muito justa,
com a cultura hip hop também. Acho que não só nossa cultura, no ponto de vista mais macro, é profundamente machista e misógina, e não só a cultura hip hop, como também no punk, na música eletrónica, no reggae, em muitos outros estilos de música. Isso também é muito óbvio. E mesmo em estilos de música, ou em contextos musicais, em circuitos, em que aparentemente as mulheres estão em lugar de destaque, só há muito pouco tempo é que as mulheres começam a ser, de certa forma, as managers de si próprias, ou seja, até há muito pouco tempo, mesmo em contextos, como por exemplo o fado, em que as mulheres tinham o lugar de protagonistas, os agentes, os editores, os produtores, os letristas, os compositores eram esmagadoramente homens, não é? E portanto as mulheres também estavam em de certa forma um lugar de pouca autodeterminação, e muitas vezes eram só lhes era permitido estar num lugar quase decorativo. E eu acho que isso está a mudar, não só no hip-hop, lentamente, mas nos outros estilos de música. E, portanto, acho que também centrar essa discussão apenas naquilo que é a cultura hip-hop às vezes é um bocadinho injusto, porque se abrirmos a lente, não é? E há muitas outras dimensões da indústria musical que também são profundamente machistas. Sim, eu confessando que ganho algum do meu pão tomando gente como tu como o meu objeto de estudo e, portanto, como o meu pretexto profissional, comungo da opinião, esse padrão, vamos dizer assim, patriarcal, não é nada exclusivo do hip-hop. Eu pude vê-lo no punk, não me surpreendeu porque não estava à espera do contrário, mas devo dizer que me surpreendeu bastante em algumas letras o nível de misoginia e de reacionarismo que elas podiam atingir. E também acho bastante curioso que talvez tenhamos que admitir que, sendo a indústria como tal tipicamente dominada por homens, as áreas da música urbana, da cultura popular urbana, que mais protagonismo concedem às mulheres enquanto intérpretes são não o rock, mas o pop, e às vezes o pop mais... Sim, é verdade, mas ao mesmo tempo também se calhar a parte da indústria que mais sexualiza, ou que mais põe o corpo da mulher e a sua objetificação e a sua sexualização ao serviço da própria indústria. É verdade. E isso hoje é também um polémico, porque muitas vezes as mulheres fazem isso por sua livre e espontânea vontade, donas da sua liberdade, e muitas vezes até associado ao discurso feminista, mas também há muitas outras feministas, como a Virginie Despentes, que fala sobre como isso também é, de certa forma, um apaziguar da velha lógica patriarcal, do género nós agora estamos a ganhar dinheiro e a ser donas do nosso próprio corpo, mas ainda assim mantemos os rapazes entretidos, digamos assim. Vamos continuar a fazer a cumprir a nossa função decorativa, de certa forma. Portanto, isso também muitas vezes parece libertador e ao mesmo tempo reifica as velhas lógicas, e portanto é complexo. Eu tenho duas curiosidades. A primeira, eu não sei se pode falar de uma tribo de rap em Portugal, ignorância minha, mas se puder falar, como é que tu foste recebida e és recebida na tribo? Primeira curiosidade. Então, eu acho que hoje já não estamos na era das tribos, não é? Quando eu comecei... Eu sabia que... Quando eu comecei, no final dos anos 90, a interessar-me pela cultura hip-hop, e depois comecei a fazer rap no início dos anos 2000, ainda estávamos na fase das tribos, em que se dava para distinguir no liceu quem é que ouvia hip-hop, quem é que ouvia metal, quem é que ouvia punk, quem é que ouvia reggae, porque toda a gente tinha na sua roupa, na sua indumentária, cumpriam uma série de códigos que iam distinguindo também a nossa própria identidade cultural e a nossa filiação tribal, digamos assim. Depois, com a internet, também com o crescimento da cultura hip-hop no mundo inteiro, e em Portugal também houve uma grande pulverização de públicos e também de subgéneros dentro da cultura hip-hop, e já não cabemos todos no mesmo barzinho na Rua de Sofeita, os rappers e os amantes de hip-hop do Porto,
E toda a gente na sua playlist tem canções de hip hop, como tem kizomba, pop, rock e tudo. Há uma mistura, ou seja, as pessoas também já não consomem música da mesma forma. Não estou a dizer que não há os guardiões do templo e que não há ainda uma espécie de sentido mais purista de alguns membros da cultura hip hop que têm esse espírito da tribo e da comunidade ainda muito marcado, e eu venho dessa escola e portanto considero-me totalmente dentro da tribo. Tal como existem em outros contextos, outras culturas e outras comunidades culturais. Mas a questão é, com este grande crescimento do hip-hop e do público do hip-hop, e com a proliferação de subgéneros e de fusões, e com o hip-hop a marcar também aquilo que é o mainstream, que é o pop, não é? Eu acho que hoje é muito difícil ter essa noção tribal, por uma questão também de dimensão. Mas e por a questão e dentro dessa hibridez, isso facilita trajetórias como a tua ou não? Acho que por um lado sim, acho que a internet democratizou muito o acesso à informação e hoje mesmo um miúdo que esteja numa aldeia recôndita na Ilha do Pico pode ficar a saber tudo sobre hip hop numa Google Search. Ao contrário da minha geração, em que tínhamos que ir lá ao bar na Rua de Estufeita, senão não havia ninguém para trocar revistas de grafite ou para trocar cassetes ou para saber mais sobre breakdance ou qualquer outra dimensão da cultura hip hop. E nesse sentido isso democratizou-se. Mesmo o acesso ao material de estúdio para gravar, para fazer música, democratizou-se imenso. E já não há duas ou três... Na cidade do Porto havia duas ou três pessoas, literalmente, duas ou três pessoas, que tinham material para fazer instrumentais e para gravar. Hoje em dia, qualquer miúdo com uma placa de som, um microfone e uns fones, consegue fazer um disco em casa. E por isso também isso democratizou muito. E, portanto, eu acho que hoje, para começar, qualquer pessoa, não só uma rapariga, mas qualquer miúdo que queira começar no hip-hop, tem muito mais facilidade e há muito menos gatekeepers e é preciso muito menos logística para conseguir fazê-lo e depois mesmo para promover o seu trabalho. No meu caso, eu tive a sorte, apesar de ter começado numa altura em que isso não era assim tão facilitado, e comecei numa altura em que não havia referências de mulheres que tivessem feito uma carreira longa no hip-hop em Portugal. Eu não sabia sequer que isso era possível e também não foi uma coisa que eu tivesse sequer imaginado quando comecei a interessar-me pelo rap. Mas sim, fui conhecendo não só outros rapazes dentro da cultura hip-hop com quem estabeleci uma relação de igual para igual, que era uma raridade, porque, na verdade, quando nós começamos, eu e a Marta, a minha grande amiga, até hoje, que fez rap comigo no início, agora faz stand-up comedy, como o Beatriz gosta, nós começamos juntas, então também tínhamos esse apoio uma da outra, e depois conhecemos também a Eva Rap Diva, que agora está candidata pelo PS às legislativas, a Tamin, outras mulheres dentro da comunidade hip-hop, que, de certa forma, almofadaram o caminho umas das outras e o que fez com que nos sentíssemos menos sós. E isso também foi essencial, porque como não tínhamos uma referência de uma miúda mais velha ou de uma rapper que fosse nossa antecessora, pelo menos tínhamos umas às outras para nos sentirmos menos sós. Porquê? Porque no contexto daqueles primeiros anos, e eu acho que até hoje, sendo o hip-hop um boys club, há um estranhamento quando chega uma miúda. E às vezes nem é por um machismo hostil do género que seja excludente. É um estranhamento. O meio do hip-hop é muito construído por rapazes que não têm amigas, que vivem entre si. Até aos 40, 50 anos continuam profundamente isolados sobre os seus próprios interesses e que não têm o hábito de encontrar numa rapariga um par. Têm as namoradas deles, as irmãs e as mães, mas não falam de rap com elas, nem competem com elas, nem têm o hábito de trabalhar com elas. E esse estranhamento, acho que é aquele que é o primeiro ao grande obstáculo. Além de um preconceito que havia naquela altura de que o rap feito por raparigas era mau. E isso acho que já... Tanto o estranhamento como... Quer dizer, o estranhamento nós ultrapassámo-lo, porque tivemos também a sorte de encontrar alguns colegas com quem não pudemos estabelecer relações de igual para igual e também nos tínhamos umas às outras. E depois esse preconceito tivemos que o ir destruindo aos poucos, muito a partir de um trabalho de mostrar que tínhamos mérito. Exatamente. Nós entrámos nos concertos com a música mais hardcore, logo ao início, que era para
havia sempre uns dreads que estavam assim na primeira fila, à espera de ver, de braços cruzados, não é? À espera de ver as miúdas a espalharem-se, e nós entrávamos logo com a música mais aguerrida, porque era logo para calar esses olhos gordos. E depois, a partir daí, começaram a ter que reconhecer que nós tínhamos algum talento e algum mérito e alguma persistência, porque nós não desistimos e fomos fazendo o nosso trabalho, um EP, depois uma mixtape, e organizámos os nossos concertos e fazíamos o nosso trabalho, até que, a partir de uma certa altura, que eu diria que foi em 2008, 2009, começaram a reconhecer o nosso trabalho e a convidar-nos para dar mais concertos ou para participar em compilações. E depois, isso foi, de certa forma, a altura em que tivemos mais essa abertura dos nossos pares. Claro que depois eu comecei uma carreira que foi inesperadamente... foi transbordar inesperadamente para outros públicos, fora da cultura hip-hop, e a partir daí acho que houve uma segunda leva de hostilidade, que será aquela de não se quererem comparar e de certa forma ignorarem o êxito de uma mulher para não terem que se comparar com ele. Eu acho que isso também foi acontecendo. E até muito baseado numa ideia de que eu agora tenho públicos muito variados e que também o meu trabalho já não é bem hip-hop, porque se forem a um concerto meu tem pessoas de todas as idades e já não são só os putos do hip-hop, e portanto isso já quase que me mandaram uma carta de rescisão para casa que eu não abri até hoje. E portanto acho que há sempre uma certa dificuldade em gerir porque o hip-hop é um meio muito competitivo, no bom sentido. Isso é o que faz com que a cultura evolua, mas é que custa-lhes compararem-se com as mulheres, e depois há sempre aquela lógica da vaga uninominal, para a exceção. Isso também se nota no rap americano. Quando ascendeu a Cardi B, teve que haver logo ali um conflito com a Nicki Minaj, que era a rapper que estava em altas, porque quase tinha que se depor uma rainha para haver uma outra. Enquanto que rappers homens podem haver 20 mil e está tudo bem. E acho que essa lógica ainda não desapareceu. E diria que depois há o derradeiro desafio, que é o da profissionalização. Porque sendo um público muito juvenil e muito masculino, que tem uma dificuldade em identificar-se com o trabalho de uma rapper mulher, a não ser que ele seja muito estereotipado naquela lógica do rap muito clássico e performático, aqueles códigos, aquela iconografia muito chavão. E também só até certa idade, quando a mulher começa a envelhecer, também já vai haver uma desidentificação, porque o público é sempre muito juvenil. Quando uma rapper não faz se calhar aquele caminho que eu fui fazendo, que é abrir outros públicos, quer do ponto de vista das tribos, não é? Quer do ponto de vista das idades, ou então que não derive para um estilo de música mais mainstream, que tenha um público mais abrangente, se ficar só dependente do público do hip-hop, não consegue profissionalizar-se, porque nunca vai ter número para conseguir fazer uma carreira longeva. E, portanto, há uma lógica de haver miúdas do rap que começam, estão 2, 3, 4 anos, depois acabam por desistir, porque não têm oportunidades de profissionalização, porque o nicho é demasiado pequeno. E o nosso mercado já é pequeno, não é? Ser de um nicho num mercado pequeno invalida a possibilidade de profissionalização. Não é? O nicho no Brasil são muitas pessoas, o nicho nos Estados Unidos são muitas pessoas. Em Portugal o nicho são 300 pessoas em Lisboa e 300 no Porto. Não dá para fazer um ano de concertos para pagar as contas, não é? Já respondeste à minha segunda curiosidade, que tinha exatamente a ver com os públicos, de maneira que posso avançar para outros 2 pontos que me parecem também muito interessantes. O primeiro é este: se a gente, por comodidade, se referir ainda à tua música e à escrita de que suporta a tua música, segundo a diferença entre a poesia épica e a poesia lírica, embora a tua música e a tua poesia, as tuas letras, sejam muito fortemente sociais e políticas, tu aliás também dizes, não sei onde, nem sei quando, que mesmo que além de política seja panfletária, qual é o problema que isso tenha? Por outro lado, tu investes muito na expressão pessoal, quer nas letras, quer nos videoclipes, ou lá como é que se chama, e, portanto, há uma componente lírica muito forte, no sentido não só de uma expressão emocional, de emoções,
sentimentos, de dar conta da tua confrontação com a vida e as condições da vida, como também lírica no sentido de pessoal, única, individual, singular. Como é que combinas essas duas facetas? Eu acho que o meu trabalho está sempre nesse eixo subjetivo, coletivo, pessoal, político, íntimo, social, porque acho que isso é o eixo da criação artística que me interessa, no sentido em que não me interessaria ficar só focada no meu próprio umbigo, utilizando a arte apenas como uma forma de catarse e de sublimar as dores da existência e de documentar os meus dias e as minhas angústias e as minhas alegrias, como também acho que seria redutor para mim, enquanto ser complexo, fazer música só sobre aquilo que é social e político, porque eu parto sempre de um ponto de vista, mesmo quando estou a falar dos temas sociais e políticos, sobre aquilo que é a dimensão coletiva da existência, eu parto da minha varanda, não é? Do meu ponto de vista sobre a paisagem. E isso é sempre subjetivo e, portanto, as duas dimensões são importantes e são complementares. E porque eu acho que, de facto, sempre, mesmo as minhas referências, além das minhas referências musicais, também fazerem muito esse exercício e de eu achar que ele é interessante do ponto de vista criativo, também acho que, um bocado também dentro desta lógica que agora se fala muito sobre, por exemplo, na literatura de não ficção e da presença da literatura sobre os temas de mulheres, dentro da não ficção, como uma coisa que é valorizada agora nos últimos poucos anos e a importância política e subversiva que isso tem, eu acho que é muito que as mulheres historicamente não estiveram muito distantes dos microfones, estiveram distantes da escrita, estiveram distantes do cinema e, portanto, acho que se por um lado temos a obrigação histórica e política de falar sobre o mundo e sobre os grandes temas que são que impactam as nossas vidas, também temos quase um dever de reparação histórica, de fazer dos nossos temas pessoais, individuais, matéria-prima para a criação artística e falar sobre as dores da maternidade, sobre as nossas relações, sobre o nosso cansaço, sobre as nossas dúvidas, porque o processo o discurso coletivo sobre o que é o feminino também foi muito desumanizante. As mulheres eram um conjunto, eram uma manada, não eram seres pensantes individuais como os filósofos, os escritores, os realizadores, os músicos, os artistas. As mulheres eram as mulheres. E eu acho que, também do ponto de vista político, me interessa consumir cultura feita por mulheres que falam na primeira pessoa. Porque isso é subverter a lógica cultural vigente. E é elevar as nossas angústias, as nossas dores, as nossas alegrias, matéria-prima para a criação, tal como foi historicamente feito pelos homens. E, portanto, eu acho que essas duas dimensões, mesmo a subjetiva, têm um potencial político e subversivo, e fico muito feliz de hoje poder estar de ler Annie Ernaux e Helena Ferrante e montes de mulheres que falam sobre a maternidade, sobre o amor, sobre o divórcio, sobre o aborto, sobre o envelhecimento, sobre a morte, sobre... Não é? Isso é tão importante em termos de representatividade cultural daquilo que é a experiência de ser mulher e estar viva neste mundo. E se nós hoje temos um microfone, eu acho que é quase um dever de reparação histórica usá-lo para falar sobre nós. Mas então, antes de ir à segunda ponto, só um parênteses. Então, se a ministra ou o ministro da Cultura em funções instruir os representantes do Estado em grandes organismos de programação musical, por exemplo, a Casa da Música, no sentido de dizer que o financiamento público também dependeria, não sei em que parte, mas também dependeria da promoção de programas ditos de diversidade, igualdade e inclusão, tu aceitarias ou farias queixa à Embaixada norte-americana? Não, eu acho isso muito importante. Acho que, nomeadamente, há uma óbvia sobre-representação das mulheres e de outras minorias, se bem que as mulheres não são minoria, são maioria, mas de outros grupos historicamente oprimidos nas programações dos festivais
dos auditórios municipais e das pequenas festas, desde as festas de verão até àquilo que é a programação cultural municipal. Isso é óbvio, agora até há projetos europeus que fazem a recolha desses dados e, felizmente, não só naquilo que são os consumos culturais na música em Portugal, os artistas mais ouvidos são, os 10 artistas mais ouvidos no Spotify, por exemplo, nos últimos anos foram sempre homens, como se formos analisar os cartazes de festivais, das festas, dos auditórios, etc., há uma sobre-representação masculina e ainda não foi analisado, mas eu acho que também há um gap enorme nos cachês. É um palpite pessoal. E acho que, de facto, alguns festivais, como por exemplo o Primavera Sound, já têm uma lógica de paridade nos cartazes, mas isso é uma lógica da marca Primavera Sound Internacional, e nos outros festivais acho que há uma tendência para o público exigir cada vez mais representatividade, e já há festivais como, por exemplo, o Festival de Música do Mundo do Sines, tem uma esmagadora maioria de mulheres representadas. Mas eu acho que isso são coisas que ainda são muito pontuais. A lógica vigente ainda não mudou. E eu acho que, de facto, naquilo que são as programações com dinheiros públicos, deveria haver uma preocupação de maior representatividade, um dever de representatividade. E acho que isso devia ser se não uma obrigação, uma orientação forte daquilo que são os financiamentos do Ministério da Cultura, que também não são assim tantos para os festivais de música em Portugal, mas pelo menos nos municípios que têm algum poder de programação, nos auditórios e nos festivais, pequenos festivais de verão, acho que também devia haver uma espécie de regra comum, porque senão fica à vontade do programador, e os programadores são na sua esmagadora maioria homens, que não têm nenhuma preocupação em relação a isso, nem sequer têm essa consciência, e depois vamos ver nas programações e é mesmo digna de nota essa assimetria. Felizmente o público começa a ser cada vez mais exigente e até há vários exemplos de festivais que apresentaram cartazes em que havia uma mulher ou duas e havia imensos comentários de pessoas a exigir uma maior consciência no que tem a ver com a representatividade, não só de género, mas outras. Mas acho que isso não vai lá só pela exigência do público mais consciente. Acho que deveria haver, sobretudo naqueles que têm dinheiros públicos, uma orientação comum, porque, lá está, como na política, nós estivemos à espera que as coisas se corrigissem, senão ainda estávamos muito distantes da paridade, não é? E da mesma forma que há políticas públicas para corrigir imensas desigualdades, faria sentido também tê-las no setor da cultura. Mas, de facto, o Estado é tão parco no investimento em cultura que depois também não tem grande moral para exigir quando não patrocina quase nada, não é? Acho mais ao nível municipal, talvez. Há pouco dizias duas coisas muito importantes para o que eu vou perguntar agora. Sobre os públicos. A primeira é que, pessoalmente, tu tens, num certo sentido, alargado o teu público. A segunda é que, do ponto de vista, digamos, maioritário, normal em sentido puramente estatístico, o público do rap é predominantemente, se não mesmo esmagadoramente, juvenil e masculino. Como é que uma pessoa envolvida nesta cultura e ao mesmo tempo interessada nela, também sociologicamente, vê este deslizamento da juventude masculina para formas de cultura política, social e comportamental que nós julgávamos estarem completamente ultrapassadas e que chegam a ser quase paranoicas de ênfase na desigualdade, na naturalização das desigualdades. Sim, isso é uma questão interessante. Eu, quando disse que o meu público alargou, não foi tanto em número, foi mais em diversidade. Sim, eu sei. Por comparação a essa imagino que monotonia as do público pessoas que do vão rap. ver a Capicua não se distingam muito das pessoas que vão ver um espetáculo de jazz. É um palpite. Não sei. O teu pai esqueceu-se-me de oferecer um bilhete a mim para ir e o espetáculo na Casa da Música estava esgotado.
Como é que para uma a pessoa próxima. pode preparar a sua... Sim, os meus concertos têm pessoas, desde crianças a pessoas idosas e tudo no meio. E isso é uma coisa que me orgulha. Em relação à pergunta sobre a questão juvenil e masculino. Sim, eu acho que não tem. Não é, acho que esse movimento de reacionarismo misógino e de conservadorismo e de propensão para a extrema-direita que os estudos prevêem que se acentua nas próximas gerações nos homens, não nas mulheres. Sim. Obviamente terá um impacto também naquilo que é o público do hip-hop, porque eles não fazem parte dessa geração, mas acho que isso tem mais a ver com lá está, com uma questão geracional e com aquilo que tem a ver com os consumos da forma como eles consomem conteúdos online, não é? Essa coisa das gerações que cresceram educadas pelo YouTube, pelo TikTok, com acesso à pornografia desde muito jovens, desde os 9, 10 anos, e o impacto que isso tem não só na configuração ideológica, digamos assim, ou na mundivisão dessas pessoas, mas também naquilo que tem a ver com quase com aquilo que é a formação de personalidade, essa coisa mais cínica, menos empática, individualista, violenta, que é um retrato daquilo que são os conteúdos consumidos, não é? Que eu acho que tem muito mais a ver com uma tradição cultural do neoliberalismo anglo-saxónico, dessa coisa da liberdade individual acima do bem comum, da competitividade, essa lógica que nos venderam com o empreendedorismo nos anos da Troika, de que basta querer, não é? A falácia da meritocracia e de que com as criptomoedas e as startups qualquer um pode ficar rico na internet de um dia para o outro e que só os otários é que são pobres e só os fracos é que se apaixonam e que só... Essa coisa de valorizar uma lógica do macho alfa como o arquétipo do sucesso, não só afetivo, não, mas nas relações pessoais, mas também naquilo que são as ambições profissionais. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o espírito da época e com esse tal neoliberalismo cultural depois aplicado aos conteúdos online e a essa lógica muito violenta e individualista e pouco empática e cínica de estar na vida e que apanha esta geração, e não tem a ver especificamente com a cultura hip-hop, nem acho que particularmente dentro daquilo que é o público da cultura hip-hop eles estejam mais propensos ou menos ou mais propensos para aderir a esse tipo de ideologia, de movimento cultural. Eu acho que isso é, de certa forma, um movimento cultural que promove a ideologia, uma ideologia misógina e que legitima, quer dizer, uma desumanização das mulheres que legitima a violência e quase que uma vilanização das mulheres, não é? Que depois autoriza essa relação violenta e tóxica com as mulheres. Mas nunca tinha pensado nesse cruzamento entre aquilo que será o impacto desse movimento cultural dentro especificamente da cultura hip-hop. Não os acho mais propensos nem mais imunes a serem impactados com isso, porque acho que é de facto uma questão geracional. Mas agora que penso, sendo a cultura hip-hop eminentemente juvenil e masculina, provavelmente também terá impacto naquilo que serão os conteúdos das letras num futuro próximo e até pode ser que tenha um impacto cultural até na própria tribo, não é? Como um todo. Eu espero que não, porque acho que também há uma certa, não sei se ela vai resistir, mas há uma herança que, apesar da gente associar a cultura hip-hop a uma coisa misógina, há uma herança cultural da cultura hip-hop que é muito positiva, no sentido em que leva os jovens a usar o seu tempo livre de uma forma criativa, desenvolvendo os seus talentos, uma lógica de autossuperação, dentro desse espírito comunitário, do it yourself, que faz com que também haja uma canalização do ímpeto criativo e também da própria ambição pessoal para aquilo que é um ofício artístico, mais do que canalizar apenas para essa coisa
da internet. Acho que há uma lógica muito mais enriquecer com o rap do que enriquecer a partir da lógica das redes sociais e das criptomoedas e de ser influencer, digamos. Acho que até agora vejo mais esses jovens da cultura hip hop a canalizar o seu tempo e a sua ambição para uma carreira artística do que propriamente para esse tipo de lógica de se tornar um influencer red pill ou um influencer da criptomoeda ou da proteína e do ginásio. Mas não sei por quanto tempo é que isso vai continuar a ser assim, e é provável que haja contaminações dessa cultura e desse movimento cultural dentro daquilo que é a cultura hip hop. Acho que sim, não vou pôr a minha mão no fogo por isso. Pois, a minha questão, eu vou refraseá-la em vocabulário mais sociológico, é esta. Quando nós olhamos para os perigos que se corre na marcha para uma maior igualdade de género, porque o tema da nossa sessão é a igualdade e não temos sempre andado Verdade. em torno disso, nós verificamos, e quando pomos em ação a nossa bateria de sociólogos, não se pode dizer que haja qualquer risco de retrocesso dessa marcha ligado, por exemplo, a diferentes acessos à escolarização. Pelo contrário, hoje as mulheres dominam os graus de ensino superior mais avançados. Em Portugal, 2 em cada 3 doutorados por ano são doutoradas e não doutorados. Quando nós olhamos para a estrutura das oportunidades socioprofissionais, também não se pode dizer, tirando essa ilha muito própria da gestão de grandes empresas, que a estrutura de oportunidades socioprofissionais penalize tanto as mulheres como penalizava há 20 anos ou há 30 Apesar de anos. ainda temos um gap salarial digno de nota. Sim. E ora nas hierarquias, quando subimos na hierarquia. Exatamente, tirando essa ilha particular que é o mundo da alta finança e da gestão das empresas, que é de facto particular. E o mesmo se podia dizer em relação a outros fatores ligados ao território ou ligados à geração. E, portanto, talvez se possa dizer que o maior risco que hoje corre a promoção da igualdade de género está na progressão dessa cultura masculina, misógina, revanchista, juvenil. Exatamente. Mas é que essa cultura juvenil não está desligada também do crescimento da extrema-direita. E o meu ponto é ter um padrão de gosto e de comportamento e de consumo que aproxima do rap, torna o jovem, ou a jovem, mas em particular o jovem, mais vulnerável, menos vulnerável a esse risco, ou é estatisticamente não significativo? Eu acho que não deve ser significativo, porque mesmo entre o rap temos todos os quadrantes ideológicos e não há propriamente uma... Do ponto de vista ideológico, historicamente a extrema-direita não era inexistente dentro do contexto do rap, até porque vem da comunidade afro-americana, mas tanto tínhamos rappers com um discurso muito materialista e muito... até de ostentação, de riqueza e dentro desse espírito do sonho americano, como tínhamos rappers mais à esquerda, do rap consciente e com uma agenda política mais progressista. Portanto, dentro da diversidade política, escolhia só a extrema-direita. E eu espero que assim continue pela lógica embrionária da cultura hip-hop nascer da comunidade negra, e espero que assim se mantenha. Agora, do ponto de vista daquilo que é essa tal cultura revanchista, misógina, red pill, acho que o crescimento da extrema-direita é muito significativo, porque há de facto uma contaminação. As duas coisas são ligadas. Digamos que isso é tipo a dimensão, o braço cultural e juvenil da extrema-direita e do populismo, que tanto pode estar nas bolsas dos desamparados pelo Estado Social no Alentejo, como pode estar nos miúdos que veem o TikTok o dia todo, e não é à toa que a extrema-direita também promove muito o seu trabalho a partir das redes sociais, e acho que isso tudo tem uma ligação cultural e política que é indissociável. Portanto, acho que esse revanchismo
o perigo não é só cultural e esse impacto que poderá ter no futuro, também já existe com representação parlamentar e com risco de ganhar as eleições em vários países da Europa. Porque a mesma agenda e o mesmo discurso de que os direitos das mulheres foram longe demais, também de ir buscar as baixas paixões, os ressentimentos, as frustrações, é a mesma lógica. Tanto esses red pills vão buscar o ressentimento do miúdo adolescente que não tem a atenção das miúdas do liceu, como vai buscar vai jogar com as mesmas baixas paixões e a mesma frustração de um homem adulto, não é, que ficou sem trabalho supostamente por culpa dos imigrantes. É a mesma lógica do discurso. É um discurso igualmente reacionário, igualmente revanchista, que procura votos expiatórios, no caso a liberdade feminina e a sua autodeterminação, ou as minorias étnicas, ou as casas de banho para pessoas trans, ou a disciplina de cidadania, e a partir dessa agenda da capitalização das frustrações, quer dos desamparados do Estado Social, quer dos miúdos frustrados e inseguros, vai tentar inverter a lógica e impor uma lógica, uma axiologia perversa que depois legitima a violência contra as minorias e contra as mulheres. Mas eu acho que são as duas coisas indissociáveis. Por isso é que eu tenho dificuldade em mantê-la apenas dentro do âmbito da juventude. Eu acho que isso é uma guerra cultural que nós estamos a assistir, e que de forma muito consciente está a ser tem batalhas em muitas frentes, e no TikTok, no YouTube, na Assembleia da República, nos jornais, não é? Nas manifestações, nas forças policiais, há muitas infiltrações. A serpente nidifica em muitos sítios. Exato. E obviamente que eles estão a investir nas próximas gerações. E esse discurso ganha eco e muito potencial de contágio em gerações que estão a ser educadas pelo TikTok, pelo YouTube, e que cresceram a ver pornografia, e que têm uma perspectiva totalmente enviesada do que é a vida e do que é o certo e o errado e do que são as relações entre homens e mulheres, porque estão a ser formados apenas a partir daquele ponto de vista muito específico, daquele ecossistema que é totalmente dominado pela lógica do algoritmo, que acreditam em teorias da conspiração. Quer dizer, não era só possível na era da pós-verdade, em que os factos de facto perderam validade e importância, e dentro desse tal espírito da época que eu estava a falar há bocado, que é super individualista, e dentro desse neoliberalismo cultural, de acharem que a opinião pessoal e a experiência pessoal é tão válida, não é, como os dados da Pordata, e que o seu direito a ter uma mulher à disposição é mais importante do que a igualdade de género de um povo, dentro do que é da situação do macro coletiva, não é? Então, incluindo aquela ideia, mas o que é que o Einstein tem a mais que eu? Exato, e isso aplica-se também. Porque é que eu não posso ter uma mulher à disposição, não é? Lá porque elas têm livre-arbítrio. Sim. E isso aplica-se a várias dimensões da vida, e de várias dimensões culturais e políticas. E é por isso que eu digo, acho que esta tempestade perfeita entre este neoliberalismo vigiante, não é, que molda o espírito da época, a atomização, essa ideia da meritocracia, da ambição, do sonho americano, da liberdade individual e da ambição individual acima do bem comum, uma descredibilização dos factos, a ditadura do algoritmo, as pessoas cada vez mais distantes da comunidade, das redes de vizinhança, da solidariedade, da dimensão comunitária e coletiva. Quer dizer, e num contexto em que nos venderam o fim da história que falhou, em que as pessoas não têm grande instabilidade económica, etc., as pessoas ficam, sobretudo essas pessoas mais ressabiadas e rancorosas, ficam muito à mercê de que o populismo e a extrema-direita e esses red pills assumam
quer dizer, lhes deem uma cartilha ideológica que explique o seu descontentamento e que legitime as suas dores e as suas baixas paixões. É quase como se o neoliberalismo tivesse feito a cama e agora a extrema-direita deita-se. É a tempestade perfeita, sobretudo num contexto de tanta instabilidade, e em que, lá está, aquela ideia em que eu acho que está muito vigente, que é... para uma pessoa que esteve sempre num lugar de privilégio, a igualdade pode parecer opressiva. E durante séculos os homem branco heterocis teve o microfone na mão e esteve a falar sozinho. E agora há muitas pessoas sentadas à mesa. E já não é um monólogo, é uma conversa. É uma polifonia de vozes diversas que têm coisas a dizer. E eu acho que isso pode ser destabilizador para muitas pessoas que resistem a atualizar-se e que não percebem que não sou eu que estou a perder privilégio, estamos todos a ganhar igualdade, que é uma outra perspectiva de ver as coisas. E que, lá está, que desconstruir o patriarcado também é libertador para os homens e que a masculinidade também não tem que ser violenta e tóxica e competitiva e nem alfa, não é? Podemos todos ser mais livres na nossa forma de cumprir a nossa sexualidade e a nossa forma de estar no mundo, e que isso é positivo e saudável para todos e para as nossas relações, não só sociais, mas conjugais até, de certa forma. E pronto, mas de facto é muito complexo, porque eu sinto neste momento, e até escrevi uma crónica sobre isso há 2 semanas, que acabou por viralizar nas redes sociais, que só esses red pills é que estão a falar para esses putos. Os outros homens, os homens que se importam e que supostamente concordam com a liberdade de género e que têm uma perspectiva mais diversa da masculinidade, não estão preocupados a falar para esses putos. Eles estão a falar só os red pills é que estão a falar com eles. Enquanto os homens têm influência e impacto nessas gerações, nomeadamente os rappers, que têm muitas, não assumirem essa questão também como sua e não tiverem a preocupação de falar sobre isso, enquanto homens que acreditam na igualdade de género e que não veiculam esse tipo de masculinidade tóxica e violenta, quer dizer, obviamente que a força da lavagem cerebral a que esses miúdos estão sujeitos vai se manter intacta. E não somos nós, adultos, pais, educadores ou professores, que podemos fazer isso sozinhos. Acho que também tem a ver, para contrabalançar a má influência, era ideal que houvesse outras influências mais positivas. Presumo que tu não só aceites, como incentivas que te façam perguntas antes do fim do mundo? Sem dúvida. Isso é só para mostrar que sei o título. Não, ainda por cima, ontem houve um pequeno fim do mundo, mas os lados estavam todos derretidos. Portanto, faça favor. Claro, pode e deve. Tem um micro. Não é uma pergunta muito profunda, é só mesmo, sendo alguém que vai este ano a uma semana académica... Não fui. Mas em Aveiro vai agora? Não vou, era ontem, não fui. Não foi? Ok. Porque mas pergunta. A minha pergunta era, sendo alguém que vai a uma semana académica e sentindo que nós jovens temos que promover a igualdade e nesse mundo da cultura, nós mulheres termos uma palavra e tipo, termos um palco, o que é que tu sentes que os jovens seguem uma culpa do mundo atual do rap ou da cultura pop e pop, ou se não são os jovens que pedem, porque mesmo havendo concursos de bandas, para as queimas, por exemplo, quem ganha são sempre grupos de bandas masculinas, são sempre DJs homens, não são as mulheres que... E quando são chamadas mulheres, és tu, por exemplo, desculpa estar a tratar por tu já agora. Não, fazes muito bem. Ou até DJs, assim, mulheres, mas mais conhecidas. Por exemplo, sinto que não tem uma representatividade das mulheres nas semanas académicas. E qual é a tua visão sobre os jovens? Se isso é um reflexo dos jovens nas semanas académicas ou um reflexo da cultura que nós estamos a viver neste momento no rap e no hip-hop? Eu acho que sempre foi assim, e acho que não é só nas semanas académicas. Agora eu estava a dizer precisamente isso. Nos festivais, nos auditórios municipais, na programação em geral no nosso país, há uma grande predominância de artistas masculinos. E acho que é muito porque, por um lado, os programadores também não têm essa consciência da importância da representatividade, como também eles, na maioria, são homens. e porque depois, quando vão... também porque há uma grande influência da tal ditadura do algoritmo nas próprias programações. Se fores
observando nos últimos anos, sobretudo desde a pandemia em que ficamos circunscritas ao digital durante 2 anos, os cartazes das queimas, nomeadamente, já que estás a falar das queimas, são cada vez mais parecidos. A queima de Aveiro, a queima de Faro, a queima do Porto, podes ir vendo, a queima de Coimbra, vão os mesmos artistas nos cartazes. Porquê? Porque são muitas vezes definidos por aqueles que têm mais seguidores, mais views, mais streamings. Acho que antigamente havia mais uma aposta da programação no seu verdadeiro sentido, de haver um programador que tinha um gosto, uma curadoria, digamos, e que, isso não só nas queimas, em geral, e que programava porque achava que era interessante trazer um artista X ou Y, muitas vezes para mostrar trabalho novo e não para só chamar nomes que já atraem o público à partida. Tinhas sempre, claro, os grandes nomes, mas depois para abrir tinhas sempre novas apostas, coisas mais diversas. E eu acho que nos últimos anos há muito mais a tendência a repetir aquilo que é a contabilidade, digamos assim, das views e dos streamings, e isso favorece ainda mais os artistas masculinos, porque, como eu estava a dizer, se hoje nos últimos 3 ou 4 anos, eu não me lembro antes disso, mas nos últimos 3, 4 anos, os artistas mais ouvidos do Spotify, que normalmente divulga, é a plataforma que divulga sempre os artistas mais ouvidos do ano, eram invariavelmente todos homens e todos da música hip-hop ou música urbana. E obviamente que essas programações espelham isso também. Enquanto não houver maior diversidade entre os programadores, maior consciência da importância da representatividade, e se calhar não for mais trendy, como por exemplo o Primavera Sound tenta fazer, de criar uma lógica de paridade nas programações, não vamos conseguir mudar isso, não é? Portanto, eu acho que tem que haver, por um lado, uma exigência do público, depois uma sensibilidade dos programadores para a diversidade e para essa importância, e depois também tem que haver mais diversidade também dentro da própria programação, no sentido em que, no sentido do gosto, não é? E no sentido também deles próprios serem mais diversos, não serem só homens a programar. E isso não é só nas queimas, infelizmente, acontece por todo o país. Desculpem, eu tenho só mais uma questão, se é, por exemplo, se a solução seria haver mais paridade nos festivais ou nas queimas ou whatever, entre homens e mulheres, ou, por exemplo, eu este ano estive no Porto Fem, que é haver mais visibilidade e projetos só dedicados a mulheres e a pessoas não binárias, por exemplo. Eu acredito muito de misturar públicos, porque até é um dilema que eu sempre tive na minha carreira, porque me convidaram muitas vezes para compilações só de mulheres, ou para festas só de mulheres dentro do hip-hop, nomeadamente, e eu, apesar de achar que faz sentido muitas vezes essa união para ter mais visibilidade e para quase que criar ruído em relação à falta de representatividade, por outro lado acho que é muito mais útil ocupar o espaço em que estão outros públicos. Sim. E portanto, idealmente eu acharia muito mais interessante haver festivais com paridade na programação e em queimas que tu tens vários nomes diversos, em que se calhar até nos primeiros anos tens os homens que chamam mais público, mas vês o concerto que está a abrir, se calhar ficas a curtir aquela banda que é de mulheres e que se calhar não teria outra oportunidade de estar ali se não fosse uma lógica de paridade e que pode criar um público a partir dessas oportunidades. A coisa alimenta-se a si própria, não é? É uma profecia autorrealizável. Se não tens oportunidades também não vais criar mais público. E portanto acho que seria muito mais útil misturar e até aproveitar o público desses homens para promover o trabalho das mulheres e também de pessoas da comunidade LGBT, que infelizmente também têm uma subrepresentação absurda. Por exemplo, este ano vi um post das Fado Bicha a dizer que não havia nenhum concerto de 25 de Abril com pessoas trans. E isso eu acho que é digno de nota. Pronto, obrigada. Mais questões? Aproveita. Faça favor. Eu peço desculpa que começo a tornar-me uma pessoa demasiadamente conhecida com os meus pedidos de esclarecimento e com as dúvidas que lanço. Eu ouvi falar diversas vezes da extrema-direita, vamos combatê-la como for, à dentada até se for preciso. Mas eu até me lembro, daqui a uns anos, haver um senhor que dizia que quando ouvia falar em cultura, a primeira coisa que lhe apetecia era pegar na pistola. Portanto, vamos acabar com isso e vamos pôr isso de lado. Mas eu gostava de saber, a partir de 1976 para cá, inclusive, que eu saiba, não houve nenhum governo de extrema-direita. Em Portugal, claro. E gostava de perguntar, este governo tem no Orçamento de Estado
0,45% para a cultura. O anterior era mais ou menos isso, se calhar nem gastou tanto. E os anteriores por aí acima. Eu gostava de saber o que é que pensa a senhora com esta experiência, com governos que não incentivam absolutamente nada à cultura, às artes, e falo na pintura, falo na dança, no balé, e até na música, mas enfim, essa tem um bocadinho mais de visibilidade. O que é que pensa disso? E desculpe-me só, ia pedir-lhe desculpa e peço-lhe desculpa antecipadamente. Se tivesse de fazer uma tese musical ou escrita de qualquer maneira, relativamente às pessoas que, a partir da data que eu disse há bocado, 76 para cá, inclusive, dos ministros e secretários de Estado, que tiveram as cadeiras da cultura, o que eles fizeram, o que é que respondia? Olha, eu acho que a sua pergunta é muito pertinente. De facto, é uma reivindicação antiga do setor da cultura ter pelo menos 1% do orçamento de Estado, pelo menos 1% para o setor da cultura, e nunca aconteceu. Nunca até hoje aconteceu. Há um subfinanciamento que acentua ainda mais a precariedade que já existe inerente à profissão. Uma dificuldade enorme em criar possibilidades de maior estabilidade das carreiras, não é? Porque as estruturas culturais estão sempre a trabalhar para o próximo edital da DG Artes e nunca sabem se vão ter financiamento e quando é que vão sair os concursos, e depois há atrasos, etc. E, portanto, é uma vida muito difícil, de facto, as pessoas que dependem do financiamento público. E acho que, se olhar para a história das últimas décadas, de facto não há nenhum Ministro da Cultura que se tenha distinguido mais do que os outros, porque de facto muitas vezes, muito bem intencionados com o outro possam ter sido, de facto também não tinham grande margem orçamental para fazer um trabalho melhor do que tentaram fazer. E acho que isso tem muito a ver também com a forma como nós coletivamente e politicamente olhamos para a cultura em Portugal, e apesar de muitas vezes falarmos sobre o nosso património, sobre a cultura, sobre os nossos símbolos serem poetas ou pintores ou aquelas pessoas que estão no panteão, não é? Depois, na verdade, aquilo que nós valorizamos do ponto de vista económico e pelo impacto que tem no PIB, está muito, normalmente não passa perto da cultura, o que eu acho que é de facto uma subvalorização do setor, que até até cria riqueza e cria muitos postos de trabalho, e que num contexto como o 2, por exemplo, em que a economia portuguesa se baseia muito naquilo que é a sua projeção internacional, muito até como forma de atrair o turismo, deveria perceber que a cultura de facto é aquilo que nos distingue, e que as pessoas também vêm a Portugal precisamente porque pelo que temos a oferecer também muito daquilo que é a nossa oferta cultural. E, portanto, acho que também é uma falta de sensibilidade estratégica, mas também diz muito também das gerações de políticos que vamos tendo, que são cada vez menos sensíveis, cada vez pessoas, eu acho que arrisco-me a dizer, sem querer generalizar e sem ofender ninguém, mas acho que, com exceções, acho que as gerações de políticos que temos tido são cada vez menos cultas, no geral. São pessoas que, ao contrário das gerações anteriores, leem muito pouco, vão muito pouco a espetáculos, têm muito pouca sensibilidade para aquilo que é a importância da cultura, como não só por aquilo que é o seu impacto tecnocrático, não é, depois nas contas do Estado, mas por aquilo que fazem pelas pessoas, pela saúde mental das pessoas, por aquilo que é a nossa elevação enquanto seres humanos, enquanto povo, não é? E isso ficou muito nítido, por exemplo, na pandemia, o que teria sido ficar 2 anos fechado em casa, sem livros, sem música, sem cinema, sem arte. É óbvio que a cultura presta um papel fundamental no próprio sentido comunitário que temos enquanto povo, não é? De estar a partilhar de um espetáculo numa plateia, imersos naquela experiência coletiva, é uma coisa que nos transforma, não é? Aquilo que também
a própria noção de que temos enquanto povo, não é? Quando vemos aquilo que fizeram os nossos poetas, os nossos pintores, os nossos arquitetos, os grandes símbolos nacionais da cultura, também dizem muito aquilo que é a nossa identidade coletiva, não é? E, portanto, isso para mim é óbvio, mas acho que é cada vez menos óbvio numa lógica muito tecnocrática de fazer política, muito imediatista, porque há que tapar buracos, há que responder à crise cíclica da vez, há que cumprir as metas, há que apresentar contas e não há grande tempo para pensar nem nas grandes questões, nem naquilo que não tem um impacto na folha de Excel. E eu acho que a cultura, assim como as questões ambientais, por exemplo, são sempre relegadas para quando houver tempo, quando houver dinheiro e quando houver para o tempo das vacas gordas, que acaba por nunca chegar. E estamos sempre à espera desse 1% para a cultura, que também nunca chegou, enquanto vamos tapando buracos e num setor muito empobrecido, muito precário e muito dependente do amor à camisola, porque eu acho que isso também é o que faz com que a cultura não morra, é que a gente faz isto por necessidade vital, existencial e acho que há também uma espécie de confiança que mesmo sem apoio a gente ia fazer aquilo na mesma, de qualquer forma. E acho que conta-se muito com a iniciativa privada, individual e a resiliência das pessoas e o seu amor à camisola e a sua capacidade de trabalho, mesmo sem condições. E vai-se empurrando com a barriga esses tais, o tempo em que vamos finalmente valorizar o setor da cultura. Mas pronto, depois quando querem campanhas eleitorais ou cumprir com boas causas, vão logo pedir aos músicos para fazer concertos de graça e para tocar nos comícios. Muito bem, não sei se alguém quer fazer a última pergunta. Faz favor. Força. Obrigado pela oportunidade. A minha pergunta não queria que fosse repetitiva de alguma forma, mas nesta atual proliferação da extrema-direita, quer ao nível nacional, quer ao nível europeu, eu gostaria de perguntar quais seriam as estratégias que podiam ser adotadas para tentar reverter esta geração reacionária, tendo em conta o viés do algoritmo e a hegemonia de narrativas conservadoras e redutora de minorias, porque facto é que a esquerda, nestes últimos anos, parece que foi reduzida a uma posição de resistência e, neste enquadramento, parece que é difícil que as mensagens sejam passadas. Eu acho que a cultura é um bom campo para que as mensagens sejam passadas para vários públicos e queria lhe perguntar quais seriam as melhores estratégias para serem adotadas. Olha, eu acho que no âmbito das redes sociais acho que era preciso regulação. Acho que tem que haver limite de utilização de internet, quer dizer, na infância e na pré-adolescência. Aquelas pessoas não deveriam estar com acesso livre às redes sociais antes de ter espírito crítico, capacidade de distinguir o que é certo e o errado, o que é o bem e o mal, não é? São crianças, a maior parte delas, que estão expostas a conteúdos muito perigosos, e já não estou a falar só da pornografia, estou a falar mesmo de conteúdos ideológicos disfarçados de informação e de factos. E, portanto, acho que deve haver regulação do acesso às redes sociais e à internet, não só nas escolas, como mesmo em casa, para crianças até a adolescência, a uma idade mais avançada da adolescência, em que já existe uma capacidade de entendimento, de contextualização, de enquadramento, de confirmação de informação, etc. E maturidade também. E uma certa maturidade também para filtrar, não é? Que nem tudo que está na internet é verdade e nem tudo o que aquele influencer diz é o certo, e essa lógica que acho que tem muito impacto na infância e naqueles anos da pré-adolescência. E, portanto, acho que a regulação era fundamental. Pois uma sensibilização dos pais, a maior parte dos pais está descansado, tem o filho no quarto, tão sossegadinho, não é? Não sabe lá o que é que ele está a ver. Tem que haver controle parental dos conteúdos, para os pais também poderem perceber a que conteúdos aquelas crianças estão expostas e conseguir contrabalançar aquela influência com outro, não só os pais como os professores, com outro tipo de narrativas e de informação, não é? Porque eu acho que neste momento temos gerações de crianças literalmente educadas pelo YouTube, pelo TikTok e pela pornografia, e isso é uma coisa muito perigosa.
E acho que a maior parte das pessoas não tem noção disso. E agora houve um grande boom por causa daquela série de adolescência da Netflix. Certo. Mas esse problema não começou com a série, não é? E as pessoas não têm noção disso. E acho que isso é muito preocupante. Depois acho também do ponto de vista da educação, nas escolas, tem que se abordar pronto, a tal militância contra a disciplina de cidadania é absurda e acho que de facto a educação, não só no âmbito da cidadania, mas da educação sexual também é fundamental. E depois, do ponto de vista legal, eu acho que há uma cultura em Portugal de desculpabilização da violência contra as mulheres, não só no âmbito da violência doméstica, mas sobretudo daquilo que tem a ver com as penas suspensas nos crimes de abuso sexual, que são a maioria dos crimes que transitam em julgado por abuso sexual e violação em Portugal têm penas suspensas, que é uma coisa completamente absurda. Eu acho que isso também tem que ser penalizado, porque há uma tendência para o aumento desse tipo de criminalidade com o impacto cultural nestas gerações e tivemos dados há pouco tempo que comprovam que há em idades cada vez mais cedo os rapazes cometem esse tipo de crimes e, portanto, acho que tem que haver também uma resposta no sistema judicial de não haver uma desculpabilização permanente ou uma desvalorização desse tipo de crimes. Se calhar tornar a violação um crime público também poderia ajudar nesse aspecto. Isso é a doutrina diverge mesmo dentro das feministas, mas não digo que não. Acho que o aumento das penas para impossibilitar a suspensão, acho que também é urgente. Mas quer dizer, desde o setor daquilo que é a regulação da internet, àquilo que é a educação em casa e na escola, ao setor da justiça, tem que haver um trabalho sobre isto, porque não adianta culpar a extrema-direita se nós não estamos a falar para esses putos, é como eu estava a dizer há bocado, não é? Se só os red pills é que falam com aqueles miúdos, é óbvio que o resultado vai ser quer dizer, isso vai ter consequências e nós também não nos podemos demitir de fazer o trabalho, o nosso trabalho. É obviamente que não o estamos a fazer. A maior parte das pessoas nem sequer tinha noção de que isso acontecia até à série da Netflix. Muito obrigado. E muito obrigado à Capicua pela sua presença. A próxima sessão será só depois das eleições, no próximo dia 20 de maio. Continuaremos no tema da cultura, nas instituições culturais, e contaremos com a presença de Francisca Carneiro Fernandes, que é gestora cultural, foi, entre outros cargos, dirigiu o Teatro Nacional de São João, aqui no Porto, e o Centro Cultural de Belém. Portanto, dia 20 de maio, às 18h30, no local, na hora do costume, aqui vos esperamos, e mais uma vez, muito obrigado pelo acolhimento ao Café Velásquez e à organização Jornal de Notícias, a Capicua, ela própria colaboradora do Jornal de Notícias, e também à Irmandade dos Clérigos. Muito boa tarde, muito obrigado. Obrigada. Pronto.